Olá, tudo bem? Como prometido, daremos início à leitura comentada desse livro que é o Pai Rico, Pai Pobre, mais de 9 milhões de exemplares vendidos no mundo. Isso na edição 63 da editora Campos, quando eu comprei ele pela segunda vez, que o primeiro tinha dado. Eu li ele em 2000, nem lembro quando foi, 2001, 2002, né? E reli no dia 14/7, tá vendo aqui? 14/7 de 2007 foi quando eu comprei e li, concluí ele no dia 21/7, ou seja, eu comprei e já li rapidamente, né? Tem livro que eu compro e demoro de ler, e esse livro eu recomendo muito para abrir a sua mindset no mundo de mercado financeiro e investimento. Ele foi escrito pelo Roberto Kiyosaki e o Sharon Lechter, editora Campos. Campos é o Sevier, acho que comprou a editora Campos, né? Pai Rico, Pai Pobre, né? O que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro. Esse livro é dedicado a todos os pais de qualquer lugar, os mestres mais importantes de toda criança. E aí, lembrando disso, a minha filhotinha Júlia pegou esse coisinho de segundo aninho dela, dia 1/2/2011, tá vendo? E ele eu tô usando para marcar. Pai, você tem que usar isso para marcar o livro aí que você tá lendo. Ela me deu essa ordem. E assim eu estou acatando. Bem, vamos lá. Pai Rico, Pai Pobre, capítulo 1. Introdução. Há uma necessidade. A escola prepara as crianças para o mundo real? Essa é uma pergunta. Estude com afinco, tire boas notas e você estará com um bom emprego com um salário alto, costumava falar meus pais. O objetivo deles na vida era oferecer instrução superior para mim e para minha irmã mais velha, de modo que no futuro tivéssemos maiores oportunidades de sucesso, quando finalmente me formei em 1976, com destaque, pois fui um dos primeiros lugares da turma no curso de contabilidade na Florida State University. Meus pais finalmente atingiram seu objetivo. De acordo com o plano diretor, fui contratada por um dos 8 grandes escritórios de contabilidade e imaginava à minha frente uma longa carreira e uma aposentadoria enquanto ainda fosse jovem. Meu marido, Michael, seguiu um percurso semelhante. Ambos viemos de famílias trabalhadoras, de recursos modestos, mas com uma forte ética em relações ao trabalho. Michael também se formou com louvor, e ele fez duas vezes, primeiro em engenharia e depois em direito. Rapidamente foi contratado por um prestigioso escritório de advocacia em Washington, especializado em patente. Embora nossas carreiras tenham sido bem-sucedidas, eles não foram exatamente o que esperávamos. Ambos mudamos de emprego várias vezes pelas razões certas. Contudo, não há plano de pensão garantidos. Nossos fundos de aposentadoria só aumentam em função das nossas contribuições individuais. E aqui já vai um grande comentário, uma grande dica. Realmente as escolas e a educação que a gente recebia dos nossos pais, agora eu percebo isso diferente, porque eu, por exemplo, dou educação de minha filha diferente que eu recebi de meus pais e vejo muitos pais dando educação diferente para os seus filhos, dando um pouco mais de liberdade, né? Algumas pessoas pegam até pesado e falam assim, não precisa fazer faculdade não. Eu não concordo com isso. Eu acho que você tem que buscar essa escolaridade formal, embora as nossas formações de escolas e faculdades estejam com um programa muito retrógrado, muito antiquado, na sua grande maioria, salvo algumas exceções. Semana passada, por exemplo, eu dei uma palestra falando sobre educação financeira, explicando sobre planejamento financeiro, e as pessoas que estavam, né, que eram colaboradores de uma empresa, né, do ramo imobiliário, uma administradora de imóveis, tem mais de 5.000 imóveis, né, e estavam lá um grupo de advogados que compõem o corpo jurídico dessa instituição, que tem mais de 200 colaboradores. A gente muitas pessoas relatando, meu filho tem educação financeira no colégio, aí o outro falando que tem educação de empreendedorismo. Então eu percebo um movimento aí diferente na educação tradicional. Mas ainda deixa muito a desejar. Mesmo assim eu acho e recomendo que sim, tem que fazer faculdade, tem que fazer uma pós e estudar muito. Tem até um vídeo do Mário Cortella que ele faz uma
um comentário quando o filho dele falou assim, pai, não vou estudar, não vou fazer faculdade não. Ele, não, você vai ter que fazer faculdade. Aí o filho fala, não, porra, o Bill Gates não concluiu a faculdade, o Zuckerberg não concluiu a faculdade, Steve Jobs não concluiu a faculdade. Ele falou, mas qual foi a faculdade que eles abandonaram? Aí o filho, foi Harvard. Ele, fala direito, foi Harvard. Um ano em Harvard equivale a 10, 20 anos dessas qualquer coisa que a gente tem aqui no Brasil. Então, quando você fizer e passar no vestibular da Harvard e fizer 1 ano de Harvard, eu deixo você parar e não concluir. Então, assim, a reflexão dele é bem interessante, né? A gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, que a gente precisa desse selo. A gente precisa desse reconhecimento, até para que quando você estiver passando um conhecimento, por exemplo, você precisa de uma autoridade reconhecida, e isso ainda é referência. Quando você fala, eu tenho, por exemplo, eu fiz eletrônica, depois sistema de informação, depois administração de empresa, depois eu fiz mestrado em pós e marketing, depois fiz mestrado em gestão de negócio. E fiz uma porrada de cursos de profissionalizantes, certificações, certifiquei como gestor imobiliário pelo Cresce, tenho uma certificação de assessor de investimento com um selo de PQO, BMF Bovespa, fiz mais de 30 cursos de investimentos quando eu fui sócio do escritório da XP pela programação da XP Educação. Então, assim, quando eu estava numa reunião sexta-feira com um cara que trabalha em uma empresa de recuperação tributária, o cara é engenheiro eletrônico pelo ITA, e ele tem um puta de um sistema, um negócio top mesmo, né? Ele explicando, apresentando pra gente fazer uma relação. E o cara muito empoderado, ele falando e tal. Aí em determinado momento ele perguntou, qual é a tua formação? Aí quando eu falei eletrônica e sistema de informação, aí ele começou a direcionar a atenção para mim. Quando eu falei que eu fiz o vestibular do ITA, passei, mas eu não quis cursar, porque na época eu tomei essa decisão, que não me arrependo, porque quando eu fiz a prova do ITA eu passei, mas na época eu fiz uma comparação. Eu tinha que fazer o curso levava 5 anos, e aí eu formava como oficial tenente da aeronáutica, e eu tinha que cumprir 5 anos, eu não podia sair para pagar o investimento do curso do ITA, que eu não iria pagar. Então eu tinha que ficar 10 anos, 5 só aprendendo, não recebendo nada, morando lá em São Paulo, tá? E 5 ganhando equivalente a um tenente da aeronáutica, que na época, eu não lembro qual a idade que eu tinha acho que 18, 19 anos, eu ganhava mais do que um tenente do ITA, já formado em eletrônica pelo Cefet, e mais o serviço que eu fazia por fora. Eu ganhava 5 salários mínimos quando eu fui fazer estágio na Philips do Brasil, formado pela eletrônica, que era um curso de tecnólogo, não era nem um curso de engenharia, era um curso de 4 anos e meio. E eu já prestava serviço, né, independente, e eu ganhava mais do que 5 salários mínimos. Então eu com 18 anos eu ganhava mais que 10 salários mínimos. Então não compensava eu abandonar isso para fazer, então foi a decisão que eu tomei na época e não me arrependo disso. E aí eu contei essa história pro cara, aí o respeito meu perante o cara foi lá para cima, mais ainda, por ele ser um engenheiro do ITA, ele falou e se identificou. Então, você ter essa titulação é importante, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, você tem que empreender. O mercado financeiro não vai trazer dinheiro para você, ele vai potencializar o ganho do dinheiro que você ganha empreendendo. Então você está dizendo que eu tenho que sair do meu emprego? Não, segue o teu emprego, como eu, por muitas vezes, estive empregado, trabalhei no Bank Bosch, na Xerox, na Philips, na Embratel, por exemplo, como funcionário, e eu tinha o meu negócio em paralelo, que é uma empresa de tecnologia, que chamava Condor Tecnologia, que eu ainda tenho um registro dessa empresa, está inativa, né? Eu tive ela por 20 anos e passei a deixar de trabalhar porque eu via que
era uma concorrência, entrou no Mar Vermelho, eu vendi a minha participação, entreguei os contratos para amigos meus, que me deram voltas, inclusive. Foram 3 amigos, eu dei para 1, para 2, para 3, os 3 me deram voltas, deixaram, porque eu fiz um contrato, ó, toma contato do contrato e me paga 30% e cuida disso. Beleza? Toca aí, eu ganho 30% que você firma o contrato. Um em 6 meses deixou de me pagar, o outro 1 ano de me pagar, o outro 1 ano e alguma coisa deixou de me pagar também, né? E continuaram com os contratos. Na verdade, um perdeu os contratos, não seguiu a minha orientação, a coisa, começou a fazer uma coisa e perdeu os contratos. Então ele não deixou de me pagar, ele perdeu os contratos. Isso me dava uma receita líquida na época, era uma grana, viu? Era uma grana. Me dava aí mais de 50 mil reais por mês, né? Dinheiro de hoje. Em 50 mil reais por mês, esses 30% de participação. E eu ainda fazia um contato, todo mês eu ligava para todos os clientes, né? Só para ir aí, tudo bem, tá precisando de alguma coisa? E aí direcionava para os 3. Então é empresa de tecnologia, então uma era para a parte de telecom, a outra da parte de software, né, que a gente tinha, né, e a outra parte de hardware, que envolvia a parte de equipamento e redes, né, de informática, a empresa de automação tecnológica, né. Então, nessa época, essa empresa eu descobri 11 pessoas me roubando, eu cheguei até 74 profissionais na área técnica, engenheiros, analistas, tecnólogos, e quase 200 profissionais técnicos de implantação. Implantei muita internet, né, na casa dos clientes, né, pessoa física e jurídica. Implementei muito o sistema de home bank, internet bank, Payments, né, sistema de pagamento e cobrança de bancos, né, para o Bank Boston, Citibank, Lloyds, Caixa Econômica, quem mais? Sudamérica, Banco Bamerindos, Banco Nacional, quem mais? Banco Excel, Chase Manhattan. Olha, muitos bancos a gente fez esse serviço, né? A gente foi trabalhando em cima disso. Então, aqui é a minha primeiro comentário aí para introduzir, né, esse conceito de você pensar e agir fora da caixa. Segue a educação tradicional, mas procure cursos profissionalizantes. Hoje em dia, na internet, você tem uma porrada de cursos que você pode ir se qualificando, principalmente online. Eu comecei a fazer cursos online em 2005, se não me falha a memória, com o Conrado Adolfo. De lá para cá, eu não paro de fazer cursos online. Fiz o Fórmula de Lançamento de F-Walk em 2012, 2013 do Érico Rocha, quando ele trouxe, eu fui da primeira turma. Fiz curso de vários, Pedro Superti, Empíricos, vários cursos desses aí que tem, de marketing digital. Vou comprando, Wendel Carvalho, Pedro Superti do Fator X, Conrado Adolfo, já comprei uns 5 cursos dele, da Startse, comprei 6 cursos da Startse, que trabalha muito em inovação de negócios e marketing digital também. Aquela menina de redes sociais, Camila Porto, acho que Camila Porto, talvez, Camila, não tenho nem visto mais ela, coincidente, me chamou a atenção. O menino que é irmão do Mário Vergara, né, o Pedro Sobral, né, a parte de tráfego, copywriter da Empíricos, o Henrique Carvalho da Viver de Blog, vários cursos, né? O Fórmula de Negócios Online do, não sei que lá, Vargas, né? Como é que é o nome dele? Esqueci. Eu não sei que lá, Vargas, talvez. FNO, né? Fórmula de Negócios Online, né? Os cursos da Builderal, ou seja, tem muito que é Érico alguma coisa também. É Érico? Bom, Eric, eu acho o nome dele. Muita gente, muitos cursos. Então eu recomendo. E nós temos o curso. Temos 31 cursos, que você pode escolher os nossos cursos através do site www.ucg360ead.com.br. U de universidade, C de corporativa, G de gestão, 360, E de ensino, de A mesmo, de abelha, né? A distância, D de distância. UCG360ead.com.br. Tem lá 31 cursos que você pode comprar e, inclusive, se tiver interesse, pode vir a se tornar um afiliado online para distribuir e vender os nossos cursos online.
e a gente paga comissões, começa com 20%, vai até 70%. E você também pode ser um consultor associado nosso, um parceiro. E aí as regras de consultoria, parceria com a gente, no www.corporategestão360.com.br/seja um consultor associado. Vai lá, se inscreve, procura as informações, vai cair num grupo de WhatsApp, vão te instruir, ou me pergunta aí, mas não deixa de acessar antes de me perguntar, Acessa lá, vê o que eu tô falando, depois me chama no direct aí, para você esclarecer as dúvidas, para eu não ter que te falar aquilo que tá tudo lá em vídeo, tá tudo lá explicado. Me chama no direct aí, me chama no message, eu não sei onde você tá vendo isso daqui. E se você tiver alguma dúvida sobre essa parte que eu estou lendo já do Pai Rico, Pai Pobre, com os comentários, às vezes eu leio mais do que comento, às vezes eu comento de maneira equilibrada com o que eu leio, e às vezes eu comento muito mais do que eu leio, numa situação dessa, e eu vou devagando, eu vou trazendo essa experiência, esse know-how para vocês aí. Beleza? Então faz sua pergunta aqui em cima, ou deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha esse conteúdo aí. Um grande abraço e vamos que vamos. Até o próximo. Todo dia eu vou trazer, ou quase todo dia, que às vezes não dá, eu vou trazer essa leitura comentada aí nas próximas. Aí depende, Tem dia, depende da semana, Tem semana que eu leio um livro todo, Tem semana que eu levo 2 semanas para matar um livro, Então vamos trabalhar aí com 2 semanas para a gente poder fazer isso de maneira mais consistente, sem correria, Então vamos trabalhar com essa expectativa aí de um livro para cada 2 semanas. O próximo livro que eu vou ler vai ser, depois desse, vai ser Segredos da Mente Milionária. E você deixa aqui as sugestões do livro que você tiver, que eu coloco na fila aí para fazer esses comentários aí e a gente debater sobre isso. Valeu, um grande abraço e vamos que vamos.